Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos fazer duas coisas. A correção da atividade anterior, do conteúdo que vimos em vídeo, e também vamos dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Então, bora lá. Primeira questão, eu pedi para que vocês preenchessem esse quadro de acordo com o conceito. E esses conceitos eu falei na aula anterior. População absoluta vai ser o número total de habitantes, pode ser de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país, é o número total. Populoso é quando o número total de habitantes ele é elevado, ele é muito alto. Então, por exemplo, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, ou aproximadamente. Então, é um país populoso, porque o número total de da população, aliás, é alto, é elevado. Não populoso, quando o número, a quantidade de pessoas de um determinado local é pequeno, né? O país, a Argélia, por exemplo, Portugal, tem um número pequeno de habitantes. Então, é não populoso, certo? Todos esses conceitos. E a densidade demográfica, minha gente? Vai ser o número total de habitantes dividido pela área. Ou seja, digamos que a Surubim tem 66 mil habitantes, dividido por 1 milhão de quilômetros quadrados, teoricamente. Então, aí nós teríamos essa densidade demográfica, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Okay? Densamente povoado. O que vocês colocariam na resposta? É quando se tem um grande número de habitantes por quilômetro quadrado. Vou citar um exemplo. Digamos que nós temos duas salas de aula do mesmo tamanho, a sala A e a sala B. Na sala A, nós temos 100 pessoas e na B, 20 pessoas. Então, a sala A ela é densamente povoada, porque nós temos muita gente por quilômetro quadrado. Entenderam? E já fracamente povoado é o inverso. Quando nós temos poucas pessoas por quilômetro quadrado, nós estamos falando do fracamente povoado. Então, gente, a diferença de populoso, por exemplo, para densamente povoado é porque populoso é quando o número de habitantes é elevado e não precisa levar em consideração os quilômetros quadrados. Já no densamente povoado é quando tem um número elevado de habitantes, mas leva em consideração os quilômetros quadrados, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Caso não, voltem o vídeo, perguntem no privado que eu estou disponível para ajudar vocês. Segunda questão. Qual país tem a maior população absoluta do mundo? Qual é o Brasil? Os Estados Unidos? China ou Índia? Eu também falei isso no vídeo anterior. Gente, é a letra C de China, tá certo? Tem mais de 1 bilhão de pessoas. Não é na casa de milhões, é de bilhão, tá certo? É a China, localizada no continente. Na terceira questão, eu pedi para que vocês diferenciassem taxa de natalidade e de mortalidade. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um esqueminha localizado no Mundo da Educação para a gente entender essa taxa de natalidade e mortalidade. Taxa de natalidade vai ser igual ao número de nascidos vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes. Tá certo? Então, digamos que nasceu 30 pessoas, a gente multiplica por 1.000 e divide pelo número de habitantes de uma cidade, por exemplo, como Surubim ou outras que vocês preferirem. E já a taxa de mortalidade não é diferente. Vou mostrar aqui para vocês também. A taxa de mortalidade vai ser igual ao número de óbitos vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes, tá certo? Então, essas são as duas taxas que eu pedi para vocês. Caso, quando eu pedir para diferenciar, vocês iriam escrever. A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos dividido pelo número de habitantes a cada 1.000 pessoas. E a taxa de mortalidade é o número de óbitos dividido pelo número de habitantes a cada 1.000 pessoas, certo? Então, essa é a resposta. Gente, essa é a quarta e última questão, que teve bastante erro, pelo que eu vi, tá certo? Então, vamos ouvir, prestar atenção para corrigir aí no caderno. Letra A. Na fase do crescimento lento da população, havia uma. Você ia colocar alta ou baixa. Na letra A, é uma alta taxa de natalidade, ou seja, muitas pessoas nasciam, e uma alta taxa de mortalidade.
Então, vai ser alta nos dois espaços, porque na primeira fase do crescimento lento, havia uma alta taxa de natalidade, ou seja, muitas pessoas nasciam, e uma alta taxa de mortalidade, muitas pessoas morriam, porque ainda não tinha desenvolvimento da medicina, de vacina, saneamento básico não era de qualidade. Lembrem disso. Então, coloque nos dois espaços alta. Letra B. Na fase do crescimento rápido da população, havia uma alta taxa de natalidade. Então, alta, porque nascia muita gente. E baixa taxa de mortalidade. Então, os espaços serão, na letra B, alta e baixa. Por quê? Porque nascia muita gente, alta taxa de natalidade, porém, morria pouca gente, tá? Então, por isso que é baixa taxa de natalidade. Nesse crescimento rápido, porque já havia um desenvolvimento da medicina, já havia a questão também de um saneamento melhor e de vários outros fatores que contribuíam para que as pessoas não morressem tanto, ok? Letra C, na fase de estagnação, ou seja, ó, vai haver uma parada aí desse crescimento da população. Havia uma baixa taxa de natalidade, ou seja, as pessoas nascem menos. E uma baixa taxa de mortalidade. Então, nos dois espaços, vocês irão colocar baixa, na letra C. Porque nasce pouca gente nessa fase e morre pouca gente. Isso devido ao aumento da expectativa de vida, da mulher estar mais no mercado do trabalho, não querer procriar tanto. Então, por isso, vai haver uma baixa taxa de natalidade. Principalmente nos países desenvolvidos. Beleza? Então, corrijam aí quem errou e foi essa a correção. Vamos para a segunda parte. Agora, na segunda parte da aula, nós vamos falar da população e da migração, por que migra, por que aconteceu esse processo ao longo da nossa história. Então, migração é o deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para outro, envolvendo mudança permanente de residência. Ou seja, na migração, a mudança ela é permanente. As pessoas migram realmente de um local para outro e vivem lá. Migrações internas. Deslocamento no interior do país. Por exemplo, eu migro da região Nordeste e vou para a região Norte, por exemplo. Então, a migração interna. Migrações externas ou internacionais. É um deslocamento entre países. Por exemplo, vou morar na Alemanha. Então, é uma migração externa, ok? Vamos lá, passar. Por que o ser humano migra? Vocês sabem? As migrações da população de uma região geográfica para outra são explicadas principalmente pelo fator econômico. Ou seja, as pessoas têm uma falta de oportunidade de emprego no local onde mora, por isso que migram. Buscam melhores condições de vida, por isso que migram. E devido à alimentação, habitação, onde viver, suas roupas, saúde, educação. Então, as pessoas migram realmente em busca de uma melhor qualidade de vida, para ter trabalho, para ter emprego, certo? Então, vou falar um pouquinho como aconteceu as migrações internas no Brasil, ou seja, dentro do próprio país, de uma região para outra, ok? Vamos ver? Então, eu vou falar inicialmente de 1950 a 1970. A grande região nordeste do Brasil, a nossa, tornou-se principal região de repulsão, ou seja, de saída. As pessoas saíam do Nordeste e iam para outras regiões. Por qual motivo? Baixa oferta de empregos, baixo rendimento da população, seca, né? E outros fatores. Ou seja, tinha motivações econômicas, sociais e também naturais. Os fatores atrativos em outras regiões. A industrialização no Sudeste fazia com que as pessoas quisessem migrar. A construção de Brasília no Centro-Oeste. Então, aqui a gente vê um mapa do lado direito das pessoas do Nordeste migrando, né? Migrando principalmente para o Sudeste, para o Centro e algumas até mesmo para o Norte. Tá certo? Vamos ver, vamos continuar. Então, agora eu vou falar um pouquinho da migração de 1970 a 1990. O fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste ocorreu, porém diminuiu um pouco, tá certo? Houve um fluxo de imigrantes do Sudeste e do Nordeste para outras regiões, como o Centro-Oeste e o Norte. Ou seja, a migração ela foi mais distribuída, não apenas do Nordeste para outra região, mas de outras regiões, como do Sudeste para o Centro-Oeste e assim sucessivamente. Quais foram as motivações?
a construção de rodovias, os incentivos dos governos estaduais e federal, descoberta do ouro e diamante em Roraima, por isso que as pessoas iam para lá também, avanço da agricultura, né? E vários outros fatores que influenciaram na migração. Aqui a gente vê o mapa dessas migrações bem mais recheado do que o mapa anterior, né? Com as pessoas realmente saindo de uma região para outra. Agora, o terceiro período de migração do Brasil foi muito interessante. Foi de 1990 a 2010. Os fluxos que mais chamaram a atenção foram as migrações de retorno, ou seja, as pessoas voltando para o seu local de origem. As pessoas saindo do Sudeste, voltando para o Nordeste, para o seu local de origem, para a sua região, tá certo? Então, quais foram as motivações? O programa Bolsa Família, os programas sociais, de transferência de renda, né? O crescimento econômico do Nordeste, com indústrias, serviços. Então, as pessoas voltaram para o seu local de origem por conta dessas motivações, tá bom? Lembrem aí, repita comigo. Essas migrações se chamaram de migração de retorno. E aí, agora eu trouxe outro tipo de migração, né? Já podemos chamar aí de um êxodo rural. Esse êxodo, minha gente, significa a saída do campo para a cidade. Então, se eu perguntar a vocês o que é o êxodo rural, é a saída da população do campo para a cidade, tá certo? Foi o principal movimento populacional do Brasil, foi o êxodo rural. Aconteceu principalmente entre 1950 e os anos seguintes, né? A cada 100 pessoas, 69 era da população rural. E isso mudou bastante em ritmo acelerado, de acordo com a industrialização. Quando o Brasil se industrializou, né, começou a se industrializar, as pessoas saíram do campo para a cidade em busca de emprego, de melhor qualidade de vida. A gente sabe disso, não é verdade? Aí aqui eu trouxe um gráfico, aliás, tá certo? Esse gráfico é da população urbana e rural, como vocês podem ver, entre 1950 e 2012. A gente vê que em verde é a população rural, em laranja é a população urbana. Em 1950, a população rural era maior do que a urbana. Em 1960, era maior do que a urbana também. Mas a partir de 1970, a população urbana ficou maior do que a rural. E em 2012, a gente percebe uma grande diferença da população urbana para a rural. Ou seja, muito mais pessoas, muito mais gente nas cidades. Aqui nós temos o deslocamento temporário de população, que pode ser chamado de migrações temporárias ou migração pendular. Essas migrações, elas se caracterizam pelo deslocamento de indivíduos para localidades onde há trabalho ou onde há estudo durante um determinado tempo e depois retorna para o seu local de origem. Eu vou citar um exemplo. Digamos que eu precisei morar 5 meses em Nazaré da Mata, onde eu estudava, e aí eu terminei meu curso e voltei para Surubim. Então, isso é uma migração temporária. Precisei passar um tempo lá estudando e depois voltei. Da mesma forma, é quem trabalha. Passa, 6 meses em São Paulo trabalhando e depois retorna. Isso é a migração temporária. Já uma migração pendular é diferente. O deslocamento populacional diário, de ida e volta, semelhante ao movimento de um pêndulo de um relógio. Ou seja, digamos que eu vou para Nazaré trabalhar e volto de Nazaré todos os dias. Então, ir e voltar é igual ao movimento do pêndulo. Então, gente, estou terminando o conteúdo de hoje. Mas antes de terminar, eu queria falar 2 conceitos para vocês, que é o emigrante e imigrante. Emigrante é aquela pessoa que sai de um país. E imigrante é aquela pessoa que chega a um país. Vou citar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Se eu sair do Brasil para a Alemanha, no Brasil eu vou ser uma emigrante, porque eu saí daqui. E quando eu chegar na Alemanha, óbvio que eu vou ser uma imigrante, porque eu cheguei em um novo país, certo? Então, não esqueçam, qualquer dúvida podem ir no privado. Um grande abraço e tchau, tchau.